Esse podcast faz parte da campanha O Podcast é Delas 2020. Conheça outros episódios procurando pela hashtag nas suas mídias sociais e incentive mais mulheres a fazer podcast. O Rodrigo vai editar, eu vou pedir para o Rodrigo editar esse podcast sem retirar esses sons ambientes, porque eu nunca imaginei que eu ia sentir falta do ruído da cidade, do ruído contraditório entre um passarinho, um cachorro latindo e o carro passando, e tudo isso ao mesmo tempo. Ficar na varanda, ficar na janela tem sido esses momentos de respiro dessa realidade, dessa nova realidade que a gente tem encarado no nosso dia a dia. E é feito de tinta acrílica, né? Orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento! Hoje eu acordei bem cedo, para um sábado, é um horário muito cedo. Tomei um banho, coloquei uma roupa que geralmente eu não uso em casa, uso para sair. Tomei um café bem gostoso, amassei meus cachorros e tô aqui na varanda, olhando o mundo. Por quê, né? Hoje é o meu prazo limite para enviar o áudio para o Rodrigo. Geralmente eu gravo Não Pode Chorar, que é o episódio de hoje, né? Eu gravo ele com maior antecedência. Na minha agenda estava marcado para eu gravar esse episódio há 2 semanas, há 1 semana, e eu não consegui. Esse episódio foi passando de 2 semanas para 1 semana, para 5 dias, para 4 dias, e hoje é o dia anterior do lançamento e eu não tinha conseguido ainda gravar esse episódio. E mesmo assim ele também não está do modo como ele geralmente funciona. O Não Pode Chorar, a gente fala sobre os causos da vida, as desventuras, e tenta pensar criticamente sobre esse determinado assunto. Eu geralmente parto da escrita, então eu fico um bom tempo ali mastigando aquelas palavras até que elas se tornem áudio. E dessa vez não. Dessa vez eu vim para a varanda com uma roupa que não é de se usar em casa, como se eu precisasse mudar um pouco a rotina para que ela fizesse mais sentido. Eu estou gravando um áudio, amassando o meu cachorro aqui no pé, o Tiwi, que é do Não Pode Tocar também, que é o podcast, e pensando no que eu posso falar com vocês e o que vocês gostariam talvez de ouvir num momento em que a gente vivencia uma pandemia. Se eu tivesse gravado esse áudio há 2 semanas, a gente falaria sobre paisagem, sobre mudanças de paisagem. Se fosse há 1 semana, provavelmente eu falaria sobre a relação de mudanças de paisagem com o modo como a gente vivencia isolamento social. Mas hoje já ficou um pouco mais difícil, porque a gente vai avançando nas contradições, no fique em casa, não, sai de casa, fique em casa, sai de casa. Autoridades falando em vertentes diferentes, uma indo contra a outra, o bom senso indo ali sendo atacado pela ignorância e pela manipulação também. As coisas não são nada simples. E essa contradição, lógico, ela vai afetar o podcast. Ela vai afetar a minha fala, a escuta de vocês. Eu realmente não queria que chegasse um momento em que gravar um podcast, gravar um Não Pode Tocar, ou Não Pode Chorar, que é o spin-off, se tornasse uma obrigação. E acho que esse foi o maior choque desses últimos dias. O último Não Pode Chorar, o Rodrigo falou muito sobre isso, sobre como a gente não deve encarar as coisas como uma obrigação. Ou melhor, não é que não deve, as coisas se tornam uma obrigação, né, Titi? Tem um cachorrinho andando na rua. E na hora que a gente encara isso como uma obrigação, qualquer atividade, qualquer reação que você deveria fazer,
ela se torna um desgosto, ela se torna algo que te incomoda, que te faz querer atravessar a rua, que te faz querer fazer qualquer outra coisa que não seja gravar um podcast. E isso se tornou muito incômodo essa semana, porque o podcast é uma das coisas que eu faço com prazer. Às vezes eu sofro um pouco, lógico, como qualquer atividade crítica, porque você vai ter que parar, pensar, montar material, é trabalhoso, mas mesmo assim não é uma obrigação. A gente vive nesse mundo que, infelizmente, muitas das coisas, se não todas, giram em torno do dinheiro. Isso se torna mais evidente nessa semana, né, de isolamento social, da luta pelo direito do isolamento social. E aí eu percebo que o podcast, como ele não rende lucros exatamente, ele se torna uma parte de uma diversão, né? A gente tem ali as doações. Ô, Titinho, que dó. Não coça não, coça não. Ah, meu pai. Tá todo mundo agoniado, estressado. Né, eu sei. Ah, até esqueci o que eu tava falando. Mas enfim, nesses tempos de pandemia é muito difícil a gente se concentrar ou a gente perder a sensação de pausa. Sabe, como se a vida tivesse entrado numa pausa. E você tem coisas para fazer, você tem que sobreviver, mas você tá numa pausa. Você tenta fazer o básico, porque o básico é necessário, mas mesmo o básico às vezes se torna sacrificante. E esse áudio é justamente por isso. Eu não sei exatamente aonde eu vou chegar conversando com vocês. Eu estou pensando aqui ao mesmo tempo, já que eu não vou escrever o texto, já que eu não vou partir da minha escrita, desse ruminar as palavras. É um processo completamente diferente, talvez novo para mim. E para o Titi também, né, Titi? Titi geralmente não participa do Não Pode Chorar. Um dia ele deve participar, porque ele tem muita coisa para reclamar do mundo também, mas essa questão de a gente parar para pensar sobre determinado assunto me leva a tantas situações diferentes. Por exemplo, essa semana eu estava conversando com alguns alunos, porque eu trabalho em ensino à distância, né? E a gente faz algumas lives, que são as videoconferências, e nessas lives a gente tem ali aqueles momentos para as dúvidas, para conversar sobre dúvidas do conteúdo. E essa disciplina que eu estou dando é sobre leitura e produção de textos. No correr da disciplina, uma aluna me perguntou, fez uma pergunta extensa, falando das dificuldades da escrita, o que se pode querer fazer, etc., né? O que é possível, o que não é possível, dentro da própria disciplina. Só que foi uma pergunta que ela vinha encadeada de várias outras questões. Né? E como que você responde a uma pergunta quando a pergunta ela é quase uma raiz, que ela tem várias pontas, ela tem várias terminações? A solução para alguma coisa, ela precisa ser pensada de uma forma muitas vezes mais pontual. Então, antes de conseguir sair em busca de uma resposta, a gente precisa primeiro pensar a pergunta. Isso foi uma das coisas que eu fiquei pensando muito para o podcast de hoje. Que pergunta é essa que eu quero responder? Que incômodo é esse? Essa inquietude que me faz querer gravar esse episódio, que me mantém aqui, além de uma obrigação. E aí a gente conversando sobre isso, questões pontuais. Falei, se você, por exemplo, tem um problema em relação a espaço da escrita, se você é do tipo que quando lê um material, vamos fazer um fichamento de um texto, é algo que a gente faz muito durante a pesquisa. Vou ali ler um capítulo de um livro e eu preciso fazer um fichamento, preciso fazer um resumo, marcar e ver quais são as ideias daquele texto. Se você é do tipo que começa a copiar tudo e quando você percebe, você vira um verdadeiro copista daquele livro e que as suas anotações, elas ao invés de ter uma página, ela tem 30, 10, 15 páginas, porque você quer copiar todo o conteúdo e vira uma sequência de citações, é porque o seu problema maior não é exatamente de separar ou não a informação importante e relevante, né, dessa filtragem. Talvez seja, mas como que você soluciona? Como que você pensa o texto de uma forma que te ajude a pensar essa relação com o seu próprio processo? Quando eu passava por esse processo de querer copiar tudo, quando não, porque eu ainda passo por isso, muitas vezes eu esqueço, né, a gente esquece aquilo que aprende e volta a repetir as mesmas coisas, eu costumava fazer muito anotação em post-it. Imagine você ter que fazer ali um fichamento de um livro inteiro em post-it. Você não vai gastar,
post-it para a vida inteira, até porque você vai perder a informação. Então, o espaço da escrita limitado faz com que você também tenha que se limitar no modo como você escreve, no modo como você encara as palavras, no modo como você encara todas as relações de entendimento daquele conteúdo. Mas o que eu quero dizer com isso? Que se você tem um problema X, não adianta a gente correr atrás de respostas para o problema Y, para o problema Z, sendo que eles estão muito distantes do ponto em que você realmente quer chegar. Se eu tenho problemas em relação a limitar a minha escrita, porque o meu resumo ele vai muito longe, então limita o espaço que você tem de escrita. Se o problema é sair da folha em branco para uma produção, para um texto ali já redigido, risca a folha, tira o branco dela, tira o vazio que existe na folha que te incomoda. Coloca várias palavras-chave, coloca vários desenhos, rabiscos, qualquer coisa que tire o problema do lugar. Estou falando de escrita? Claro, mas não é exatamente só sobre escrita. Quer dizer, quando a gente tem uma determinada questão muito, muito ampla, não adianta a gente querer focar na resolução apenas desse problema muito, muito amplo, sozinho. Isso requer um pensamento em conjunto, um pensamento em forças institucionais. São elas que vão ganhar força para isso. Porque para você resolver um problema que tem várias raízes, que tem várias terminações, você vai precisar da ajuda de várias outras pessoas. Você vai ter que pensar em coletivo. Agora, se você está em isolamento social, se você está em casa sozinho, ou com a sua família, ou com seus amigos, e você quer resolver o problema da pandemia, isso não vai se solucionar desse modo. Qual é o ponto que te incomoda de fato? Qual é o ponto que faz você achar que você está numa grande pausa? Que essa grande pausa, ela atrapalha a sua vida e você não está conseguindo respirar no meio de tudo isso. Fragmenta esse texto que você está tentando ler, que é o texto do mundo, esse tecido emaranhado. Como que você vai conseguir lidar com as situações dentro deste novo cenário? O que de fato que está te incomodando? Como que você vai pensar esse fato incomodador? Uma das coisas que estava me incomodando muito foi pensar que eu estou em isolamento social, vai fazer 2 semanas, e há 2 semanas a gente não vai no supermercado. E a gente vai precisar ir no supermercado. E isso foi um problema. Um problema no sentido de onde vamos, como vamos, coisas que a gente fazia no dia a dia que a gente não dava essa atenção. Será que existe compra online? Será que eu consigo me organizar para ir num horário que tem menos pessoas? Será que eu consigo me isolar das pessoas de risco o máximo possível? Como que eu posso solucionar essa questão? Ao invés de me paralisar completamente. Porque a gente começa a dar voltas e voltas, que é algo que a gente já conversou em outros episódios também do Não Pode Chorar. Quando a gente tem um problema muito grande, quando a gente tem uma situação que ela é massacrante e a gente não consegue resolver nenhum dos pontos sozinho, a gente começa a dar essas voltas e voltas. Então a gente tem que ir com certa calma. Eu acho que a calmaria que ela já é pedida há um tempo em relação à pandemia, ela vem nesse sentido. Não é de você não levar a sério, não é de você não ler, não se informar, mas é de raciocinar em pequenas porções. O que você vai fazer no seu dia a dia? O que é possível fazer no seu dia a dia para que você seja atingido de uma forma minimamente mais saudável? E esse é o nosso grande desafio, porque a nossa rotina ela se modificou completamente. Mesmo para pessoas que convivem há um tempo dentro de casa, por exemplo, eu trabalho em ensino à distância, então meu trabalho é dentro de casa. Mas, numa situação como essa, né, eu tenho esse privilégio, mas ainda assim a rotina da casa se modifica. Há outras pessoas que estão na casa que não fazem parte da minha rotina de trabalho e de produção, né? Até os cachorros mudaram a rotina deles. Titi não pode mais sair no horário que ele quer. E ele não tem saído todos os dias. Por isso ele fica nervoso quando vê um cachorro na rua, né? De gritar, volta para o seu isolamento! A gente está numa situação como essa. Rodrigo riu muito esses dias, porque depois de, 8, 10 dias de isolamento, em casa, eu
eu me tranquei no quarto e eu passei a tarde inteira deitada, improdutiva no quarto. E eu fiquei realmente preocupada, né, dessa questão da depressão e tudo mais, né, porque eu já tenho um histórico. Mas quando eu parei para pensar criticamente, vamos fragmentar isso. Por que eu estou isolada nesse quarto? Que logo nos primeiros minutos já me incomodou. Eu nunca fecho a porta. E eu fechei a porta do quarto e isolei. Porque eu precisava de um isolamento dentro do meu isolamento social. Eu estava tão habituada a ter o meu dia a dia um pouco mais solitário, ou pelo menos um dia na semana, em que eu fico completamente sozinha, que aquela companhia, mesmo que não seja problemática, né, que seja ainda agradável, familiar e tudo, ela me incomodou. E aí eu fiquei pensando, eu fui só me afundando, né? Como que será que está acontecendo o isolamento social em famílias que tem ali uma falta, uma ausência de uma estrutura, que estão em situação de risco, que tem vários outros problemas ali no meio, né? É como jogar uma grande bomba no meio dessas situações e forçar uma convivência que ela não é conveniente, que ela não é saudável. E aí a gente respira, para e pensa, calma, vamos por partes. O que eu posso fazer nesse momento? Como que eu posso pensar a relação que eu tenho com o mundo neste momento? E aí a gente vai acompanhar várias pessoas que começaram a sair de grupos de WhatsApp, grupos do Telegram, ao contrário do que algumas pessoas fizeram de usar mais as redes sociais, diminuir um pouco o uso das redes sociais, porque a gente teve uma sobrecarga de aprender a se adaptar a uma nova situação, a se adaptar a outras exigências. Como que eu vou exigir do meu aluno que ele leia 70 páginas por semana? É impossível. Ele está na mesma angústia que eu. Se eu não consigo ler as 70 páginas que ele deve ler, por que eu vou exigir que ele leia 70 páginas? A gente entra numa contradição muito grande. A pandemia, ela cria essa grande contradição entre você se isolar e pensar no bem das outras pessoas, no seu próprio bem, na sua saúde, e você sobreviver em relação a salário. Onde que está a ajuda governamental? Onde que está o apoio para que você continue em casa? Todas essas situações, elas vão vir à tona, né? O que é mais importante? É o dinheiro ou é uma sobrevivência da saúde? E aí você vê que todas as coisas estão interligadas e realmente vai ser muito difícil a gente lutar contra tudo isso. Então é um passo de cada vez. Quando eu tinha pensado isso do tema do podcast de hoje, que seria essa relação da mudança da paisagem, como não se esquecer de uma paisagem, foi porque aqui em Vitória, na praia de Itaparica, eles retiraram no verão agora, um pouco antes dessa pandemia começar, essa loucura toda, eles retiraram todos os quiosques da praia. Retiraram quer dizer destruir. E foi um processo muito doloroso, porque esses quiosques, eles eram fonte de renda de muitas famílias, eles organizavam a nossa vida social, eles organizavam o modo como a gente via a paisagem, como a gente vivenciava um momento de lazer, né, de você sair e andar no calçadão, porque Vitória é um local praieiro, né? Como que você se relaciona com esse espaço? E entrou nessa contradição do que você valoriza e o que você quer para a sua cidade, para o coletivo. O coletivo, ele é contraditório. A gente teve desde opiniões de não destrói tudo, porque isso daí é uma vergonha, traz uma... Ai, nem sei dizer, gente, foi horrível. Porque houve um ataque muito grande às minorias em relação ao uso dos quiosques, porque era o espaço de convivência de pessoas que não tinham acesso, que não tinham condições financeiras, estarem na praia e consumirem algo que era realmente um pouco mais acessível. Muitas vezes nem tanto, mas era aquele espaço, sabe, de famílias que estão ali vivendo, que estão levando a sua vida. Pessoas, alguns quiosques nem tanto, outros já tinham virado empresas mesmo não tão familiares mais, mas tinha quiosques em que você tinha famílias que estavam ali há 20 anos, né, que estavam há 20 anos trabalhando nos quiosques, já eram pessoas mais idosas, e aí um pouco antes da pandemia você deixou essas pessoas desempregadas. Não sei como foi o acordo, mas o fato é que a paisagem se modificou completamente. E uma paisagem não no sentido visual apenas, mas no sentido de vivência. Você não tem mais as áreas de sombra que você teria. A gente tem as árvores, tem as castanheiras, mas não tem aquele espaço de cobertura
em que muitas pessoas vinham correndo, podiam aproveitar melhor o horário, um pouco mais de sol e ter ali aquele lugar para se refrescar. Ou quando chovia, a cobertura. Agora, quando chove, todo mundo sai correndo. Não dá para você correr exatamente para o quiosque se proteger. E essa mudança de paisagem, ela foi muito cruel, porque as pessoas simplesmente ignoraram que existiam pessoas que dependiam daquele espaço e que a praia funciona como local público. E que esse local público, ele deve ser acolhedor para todas as famílias e todas as pessoas. Eu estou esperando ansiosamente para este momento em que a pandemia ela seja controlada e que surja vários ambulantes, né, que para vender coisas na praia e torne ela novamente mais acessível contra aquilo que outras pessoas querem tanto para a praia, que é tornar um local de elite, né, e valorização dos prédios. Ou seja, o dinheiro ele sempre está ali girando em torno, guiando o modo como a gente vê não só a paisagem, mas como a gente reage ao mundo. E esse foi um dos grandes incômodos quando eu tive que me deparar com esse assunto. Eu queria trabalhá-lo de uma outra forma, e de modo mais aprofundado e até mesmo poético, né, que Não Pode Chorar, ele tem essa margem muito boa de trabalho, mas eu não consegui, porque a angústia dessa mudança de paisagem, ela foi tão intensificada com uma mudança completa de rotina, que não só eu como outras pessoas paralisaram, né? A gente está nesse momento de uma pausa estranha e incômoda com as outras pessoas que não entendem a importância dessa situação. Para finalizar dessa longa fala, que parece ser sem sentido, mas eu tenho certeza que na hora que eu reescutar a minha própria fala, vou encontrar algum sentido. Eu espero que ela tenha sido útil para vocês. Para finalizar, eu imagino o seguinte: a gente está numa situação em que há uma mudança muito drástica de paisagem, muito drástica do modo como a gente vive e enxerga o mundo. Provavelmente, depois de tudo isso, porque sim, vai ter um depois, as nossas relações, elas serão diferentes. A gente vai ter que voltar e repensar criticamente o modo como a gente vive. E talvez esse seja um dos pesos muito grandes que tem caído sobre as nossas costas do nada. Será que o modo como eu vivia, ele era adequado? Não só em relação a questões que são ambientais, a questões sociais, mas ao modo de valorização, aquilo que eu valorizo. Ou será que eu vou conseguir voltar para um emprego em que me exploram ou que não reconheçam o meu valor, não só de trabalho, mas de vida, de existência? E isso vai ser um grande peso. Mas, aos poucos, a gente vai se adaptar. Aos poucos, a gente vai ter que parar e repensar tudo isso. Mas, aos poucos, parece que a pandemia ela veio e acelerou as situações de um retorno crítico, mas não é bem assim. A gente ainda tem tempo para pensar, a gente precisa agir. Sim, sem dúvida, o mais rápido possível. Agir em sua própria proteção e na proteção do outro. Mas o pensar criticamente, ele vai ser um processo muito longo. Assim como eu vi alunos que nunca tinham parado para pensar que eles escrevem, qual o modo como você escreve? Qual o modo como você lê? Qual o modo como você absorve e pensa informações? Esses alunos que não sabiam que eles faziam isso e que isso estava já dentro do processo de vivência deles, de mesmo modo a gente não sabia que a gente tinha que ir no supermercado. A gente não sabia que a gente precisava ter hábitos mínimos de higiene, de lavar as mãos de forma adequada. A gente não sabia que era necessário ter pausas para o descanso. Mesmo quem está em casa trabalhando loucamente, essa necessidade de um descanso mental e não pensar sobre determinados assuntos se tornou ainda mais necessário. Como que a gente vai fazer essa pausa de uma forma em que ela não se torne uma obrigação por causa da pandemia? Como que a gente vai, aos poucos, se reencontrar no meio de tudo isso e encontrar o outro? Eu sei que, por enquanto, mudar a minha rotina dentro de casa tem ajudado.
Não fingir que eu não estou dentro de casa, não quer dizer isso. Colocar um perfume, colocar uma roupa dentro de casa, que parece não fazer muito sentido, mas é brincar com a nossa própria rotina, é brincar com a nossa própria realidade. E para não entrar em pânico, para manter o mínimo de saúde mental nesse momento que ele é tão complicado. E essas realidades que elas se chocam, que elas se confrontam na nossa vontade de ter outras realidades além dessas que a gente está vivenciando agora, vão fazer surgir situações muito interessantes. Eu não sei se vocês viram algumas imagens de como que a cidade está reagindo ao nosso isolamento social, ao processo também de quarentena. Na Itália você vai ver golfinhos, você vai ver cisnes, o canal ali de Veneza mais limpo, que não tem barcos, afinal de contas, circulando, ou algumas imagens de elefantes numa roça na China, assim, bebedando e caindo no meio da plantação. Essas imagens que, na verdade, elas não são exatamente fake news, porque eu acredito que o conceito em si de fake news ele vai muito além, mas não deixa de ser. São imagens que elas existiram sim, mas elas estão descontextualizadas, elas não fazem parte exatamente de uma consequência do nosso isolamento, uma consequência da nossa retirada do mundo. Os cisnes, eles estão realmente, eles fazem parte do dia a dia na Itália, nos canais de Veneza, mas como o nosso dia a dia é muito tumultuado, ou a gente filtra as informações para aquilo que a gente realmente quer ver, a gente não via os cisnes do mesmo jeito. Ou a gente não via os golfinhos. O golfinho, na verdade, ele não está no canal de Veneza, ele está em outro canal. Isso também é outra questão. Ou aqueles elefantes, eles existem, sim, mas eles também estão descontextualizados. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a gente percebe como que o ser humano, ele tem uma necessidade, uma vontade muito grande de encontrar não só uma razão para tudo isso, uma razão positiva, mas um reconforto, porque nessas situações de crise a gente tende a querer encontrar um lado positivo, e por mais que algumas instituições estão dizendo que você pode ser negativo, porque claro, você tem um momento de crise, a gente não pode dar falsas esperanças, mas eu acho isso muito interessante, como que a gente assume essa questão mais positiva da situação, para que a gente consiga sobreviver mentalmente, com uma saúde mental ali minimamente. E ao mesmo tempo, como que tem aumentado o índice de chamadas, de videochamadas entre pessoas que se gostam, pessoas que geralmente você não entra em contato e que você busca nesse momento difícil. Eu acho isso realmente fascinante. E fica aí como a nossa mensagem de despedida, que a situação ela é complicada, a situação ela é crítica, a gente vai ter que pensar criticamente aos poucos para passar por todo esse processo, mas a gente vai encontrar outras situações, outras relações que até então a gente também não tinha percebido. A gente não tinha dado esse valor e que elas vão se modificar nesse decorrer do tempo. E que eu acho isso realmente fascinante. Tá aí, gente, encerrando mais um Não Pode Chorar. Foi difícil, foi. Adotar um novo processo de produção geralmente é bem complicado. Deixar a escrita de lado para conversar espontaneamente tem os seus preços, né? Principalmente quando a gente pensa a questão da oralidade, da conjugação dos verbos, etc, que a gente, né, tem ali um momento, se eu escrevo o texto, eu tenho aquela oportunidade de voltar e corrigir aquilo que eu fiz. Então, não liguem para os erros de concordância, porque uma pessoa que fala muito rápido, quando ela começa a pensar e falar ao mesmo tempo, vira uma grande bagunça. E eu fico realmente surpresa que deu para terminar esse episódio, que ele tenha sido razoável, eu espero que tenha sido razoável,
Sim, eu sou muito autocrítica. E nesse momento eu não tenho conseguido ser a escuta da minha própria fala. Né? Eu escuto, mas não é uma escuta de verdade. Então não tenho conseguido sair de mim para conseguir encarar essa fala do mesmo modo que provavelmente vocês estão encarando. Essa absorção de rotina, ela é massacrante nesse sentido, do encontro do sujeito. Bom, é isso. Se você chegou até aqui e não tem costume de ouvir podcasts, saiba que é muito simples consumir esse tipo de conteúdo. Nos nossos programas, eles são gratuitos e nós lançamos esses episódios praticamente todo domingo. Salvo se eu continuar me enrolando e enviar com muito atraso para o Rodrigo. Desculpa! Bom, para continuar a receber nossos programas, você pode nos encontrar em qualquer aplicativo para ouvir podcast no seu celular. Você pode seguir a gente também no Spotify, no Deezer, no iTunes, ou em qualquer das plataformas e aplicativos que são comumente usadas para ouvir música. Você pode ouvir também pelo computador no site notamanuscrita.com. A gente disponibiliza os programas no nosso canal do YouTube e você pode recebê-los até por e-mail. Os links para todas essas formas de acesso estão na descrição do episódio e linkadas no site notamanuscrita.com. É só clicar na opção mais confortável para você e se inscrever. Se você já nos escuta e quer nos ajudar, há maneiras bem simples de fazer isso. A principal delas é compartilhar esse episódio com outras pessoas nas suas redes sociais e avaliar o nosso programa no aplicativo que você usa. Quando você nos avalia com 5 estrelas, você ajuda o nosso programa a chegar a novos ouvintes. O podcast ele é uma mídia majoritariamente independente e a sua ajuda na divulgação faz toda a diferença. Outra maneira de nos incentivar é quando você comenta os episódios, quando você fala com a gente. Você pode enviar comentários, críticas, sugestões e qualquer mensagem aleatória, qualquer conversa para o nosso e-mail que é nãopodetocar@gmail.com. Lembrando que o D é mudo. Você pode seguir o nosso perfil oficial no Twitter e no Instagram. Em ambas as redes, quem comanda o nosso perfil é o Titi, que vocês ouviram hoje, uma latidinha espontânea, o nosso cão podcaster. Vai lá ganhar os lambejos do Titi. Tanto no Twitter quanto no Instagram você encontra o Tiwi como @nãopodetocar. Lembrando de novo que o D é mudo. Agora, se você quer nos ajudar ainda mais, considere a possibilidade de colaborar financeiramente com Não Pode Tocar. No final da descrição do episódio você encontra o link para o nosso PicPay, onde você pode passar a nos ajudar com R$5 mensalmente, ou também com uma contribuição de qualquer valor. Né? O nosso perfil tá difícil. O nosso perfil no PicPay também é... Não, eu não quero que edite isso. Pode deixar. O nosso perfil no PicPay também é @nãopodetocar. Qualquer contribuição já nos ajuda muito. Produzir esse conteúdo independente, ele dá trabalho, a gente ganha 0 golpinhos por esse esforço. Bom, a gente já deu esses recadinhos finais. Geralmente a gente dá esses recadinhos iniciais, mas como eu estava gravando na varanda, como a gente teve um processo de fala e o processo de escuta diferente dessa vez, né, eu deixei mais para o final, para poder me despedir direitinho de vocês. Bom, gente, é isso. A gente se encontra logo mais no próximo domingo.